Era uma vez o seu Zé, um carpinteiro da vila que resolveu fazer um banquinho para sentar na sombra. Pegou o machado, cortou um galho da mangueira do quintal e quando terminou o banquinho, ficou uma beleza. Aí chega o vizinho, Eco Chato, e seu mané verde com aquele olhar de juiz de reality show e diz: Zé, tu pecou feio contra a mãe natureza, cortando esse galho. Isso é pecado ecológico. Não acredito que você fez isso. Seu Zé coça a cabeça e fala: Mané, eu plantei essa mangueira há 10 anos e Jesus, o maior carpinteiro da história, também usava madeira, ué. Vai me dizer que ele estava errado. Seu mané ficou vermelho, gaguejou e saiu resmungando sobre vacas peidando no pasto. Moral da história: tem gente que vê pecado até no vento que sopra as folhas. Chegamos ao primeiro domingo da quaresma, meus irmãos, e o que temos na mesa? A campanha da Fraternidade 2025. Com essa vibe de ecoteologia da libertação, que parece mais um ensaio para Miss Universo Verde, aí o nosso herói, o repórter Gustavim do ACI Digital, esse Sherlock Holmes da fé, fez uma pergunta tão certeira para o bispo auxiliar Dom Rogério Arbusto das Neves e para o arcebispo de São Paulo, o cardeal Dom Clorofila Scherer, que os dois ficaram com cara de samambaia chorona. Sabe aquele lero-lero de político em debate? Pois é, responderam tudo e não disseram nada. Um verdadeiro malabarismo teológico para fugir do gol contra. Porque às vezes algumas pessoas distorcem, às vezes algumas pessoas que nem leem o texto, distorcem o que a igreja está propondo. Como se concilia um período de penitência, que é a quaresma, em que cada católico deve examinar a si mesmo e se arrepender de seus pecados, com uma campanha que pede o engajamento dos católicos em busca de um objetivo político ou prático? Não é que a campanha peça um objetivo político e prático que se oponha ao convite para a conversão dos próprios pecados. Pelo contrário, a campanha acontece dentro da igreja, mas antes de tudo, você pode observar no texto base que existe uma fundamentação teológica da reflexão religiosa. Então, os fundamentos da teologia católica, cristã católica, nos levam a entender essa proposta da campanha não como uma prática meramente política, mas como um exercício quaresmal de tomada de consciência dos pecados e de conversão. Antes de tudo, se busca uma conversão. Então, se o texto base me ajudar pessoalmente a refletir sobre o que Deus espera de mim diante desse tema da minha realidade, então a campanha já terá obtido algum fruto. E eu tenho que saber o que Deus espera de mim e tenho que saber se eu não tenho me omitido naquilo que Deus espera sobre mim nesse campo. Então agradeço, essa pergunta é muito boa, eu tenho certeza que é uma oportunidade de esclarecer isso, porque às vezes algumas pessoas distorcem, às vezes algumas pessoas que nem leem o texto, distorcem o que a igreja está propondo. Mas eu posso dizer que eu li o texto, ele está muito coerente com a proposta da campanha da fraternidade, mas também com a conversão da quaresma. Papa Bento XVI escreveu também que nós temos que agora também considerar os nossos pecados nesta linha das nossas ofensas a Deus e ao próximo nas questões ambientais. De modo que não dá mais para pensar, não, isso é só um problema político, um problema ideológico. Não, é um problema de fé em Deus Criador, problema de caridade e justiça em relação aos irmãos. Se a gente não toma consciência disso, a gente nunca vai confessar esse pecado. E o texto baseado nessa campanha, meus amigos? Uma salada teológica sem molho. Eles pegam Santo Agostinho e Santo Ambrósio, dois gigantes da igreja, e tentam transformar em garotos propaganda do Greenpeace. São Francisco foi o primeiro ambientalista. Claro, imagine o pobrezinho de Assis com uma placa de salve as capivaras na mão. São Francisco não estava preocupado com a atualização. Ele vivia o evangelho na raça, na radicalidade, enquanto esses teólogos da clorofila querem fazer dele o mascote do dia da árvore.
E o pior vem agora, meus irmãos. O texto da campanha não fala de jejum, não fala de oração, não fala de caridade. Aquelas coisas básicas de quaresma, sabe? Nada disso. É só conversão integral ecológica e pecado ecológico para todo lado. Tipo, se eu cortar a grama do quintal para fazer um churrasco, já era. Virei inimigo da criação. Jesus, o mestre carpinteiro, e São José, o pai do carpinteiro, deveriam estar lá no céu dando risada. Gente, a gente cortava madeira todo dia e ninguém chamava isso de heresia. Claro que tem que replantar, usar com justiça, mas daí a dizer que uma vaca soltando pum no pasto é o apocalipse? Pelo amor de Deus, né? Senhor bispo, desce do unicórnio verde, né? Eles ainda soltam essas pérolas. O que Deus espera de mim? Aí você pensa, oba, agora vem os 10 mandamentos. Amar a Deus e ao próximo, viver em estado de graça e outras coisas. Nada disso, pobres gafanhotos. É conversão ecológica na veia, como se Deus tivesse mandado Moisés descer do Sinai com uma tabela de reciclagem. São Tomás de Aquino deve estar revirando no túmulo dizendo: eu falei de tentação do demônio, não de tentação de jogar papel no lixo errado. A minha conversão tem que ser para Cristo, o Rei do Universo, não para virar síndico da República da Mãe Natureza. Essa resposta, meus irmãos, tá com um cheiro de panteísmo que não dá para disfarçar. É quase um salve à árvore sagrada, enquanto o foco deveria ser salve o Cristo na cruz. Parabéns para o Gustavinho, que meteu essa pergunta afiada como uma faca da Tramontina e deixou o bispo e o cardeal Clorofila Scherer patinando no gelo da própria confusão. Não responderam nada, só enrolaram mais que novelo de lã. Então, meus irmãos, não se assustem se vocês verem um dia pessoas se casando com plantas. O amor por elas vai ser tão grande que até o cacto vai virar noivo, mas vai terminar a relação porque não aguentou os espinhos da sogra. Você gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei!